Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, onde a gente está falando aqui sobre as nossas emoções, e sobre coisas do cotidiano, coisas que vêm da vida. Por que a gente não consegue entender? Por que a gente não consegue passar? Que vida difícil é essa? Por que tão difícil? Quem foi que fez tão difícil, né? Bom, é nessas horas que a gente pede para Ganesh para tirar os obstáculos para que a gente possa passar por todas essas situações e conseguir, de fato, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, uma vida onde eu possa viver tudo que tem para ser vivido, né? De uma forma espontânea, livre. Bom, deixa eu até olhar aqui na minha colinha aqui. Hoje o nosso tema ele é bastante forte. E por quê? Porque é o apego ao passado. Esse tema, né? Esse tema é terrível. Por que que eu sou apegado tanto ao passado? E não é só você, né? Vamos colocar aí 99 e poucos por cento, quase 100, é de fato apegado ao passado por algum motivo, por alguma situação, por algumas circunstâncias. Então, assim, são diversos fatores. Ser apegado ao passado não quer dizer que você é uma pessoa antiga, que você é uma pessoa velha, seja lá qual o julgamento que você tiver, mas justamente o apego sobre situações no qual, principalmente as que fizeram mal de alguma forma. Então, esse apego ao passado faz com que a mente crie a ideia de que é importante segurar uma dor, né? Isso é uma coisa que a gente não percebe muito, mas a mente ela cria dentro de nós, né, dentro desse processo, a ideia de que eu preciso segurar aquela dor, é minha, e eu preciso viver ela, sabe? Eu preciso sentir essa dor dentro de mim, e cara, não é real, isso não é verdade. Você não precisa viver essa dor, né? Uma coisa é a gente passar por esse processo, né, de dor que a gente viveu naquele momento, uma perca, né, uma situação que foi difícil, que foi dolorosa. A gente entende que existem esses momentos em nossas vidas, né, mas a gente não precisa carregar isso como se fosse um fardo, né? O fardo da perda, o fardo de ter deixado alguém, o fardo de ter sido deixado por alguém, o fardo de ter sido abandonado, etc. Tudo isso a gente começa a arrastar pela nossa vida. E esse peso, ele tende a aumentar quanto mais o tempo passa e a gente não olha para a situação, cara, mais lá na frente o peso é maior. Mais difícil é de conduzir aquilo. Mais difícil será de você conseguir se livrar, né, desse passado que continua sendo forte para você, continua sendo presente para você. Então a gente tem duas situações. A gente tem um apego ao passado e ao mesmo tempo a gente tem a incapacidade de lidar com ele, de olhar para ele, de tentar entender, de tentar absorver aquilo e perdoar aquilo que foi ocorrido, né? E muitas vezes a gente culpa sempre o que está fora, né? E isso é o que o método Viveka, né, tem como base, como essência. Não é possível você resolver as situações externas do mundo, a outra pessoa, aquilo que você vive, o mundo em si externo, não é possível você resolver. Mas é possível resolver a pessoa que passou por aquilo, que é você. Então é possível resolver você. Então, dentro desse conhecimento, Viveka significa discernimento, capacidade de discriminar as coisas, separar o que é verdadeiro e o que não é. Então, dentro dessa capacidade, a gente consegue entender, né, qual a importância de eu ter vivido aquilo e por que que eu não preciso mais passar por aquela dor, por que que eu não preciso mais viver aquela dor. Existe sim esse momento, a gente precisa, né, olhar para essas situações, para o nosso passado com essa visão. E é por isso que tem um apego, né? Porque eu acredito que aquilo é meu. Existe na mente uma forma de se apropriar das situações que é muito forte, e aí aquilo faz com que eu me sinta proprietário, né, dono de um ocorrido do passado, de algo que me fez sofrer de alguma forma, né? Me fez ali passar por alguma situação que foi extremamente difícil e aquilo impactou minha vida, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha esses problemas, que a gente tenha essas situações de vida. E isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, sabe? Porque o passado, ele tem as suas
vamos dizer assim, a sua importância de ter vivido, mas a sua mente não está, vamos dizer assim, a sua mente está, né? Mas o seu corpo não está mais naquele momento, a sua vida em si não está mais no passado. Mas a sua mente exige que você faça esse movimento, que você não consiga mais se relacionar, que você não consiga ter uma boa relação com seus pais, que você não consiga ter uma boa relação com seus filhos, que você não consiga ter uma boa relação com seus amigos, que você não consiga ter uma boa relação no trabalho. Tudo isso porque algo no passado te fez sentir uma dor e você se sentir dono ou dona desse passado. E deixa eu te dizer uma coisa, você não é. O passado ele não pertence a você. Ele pertence ao mundo, ao universo, sabe? Ele já aconteceu, ele ficou para trás. Aquela dor que você sentia naquele dia que você sente hoje não é a mesma dor. Não é a mesma dor. E essa dor é alimentada pelos seus pensamentos. Ela é construída, ela é encapsulada ali por seus pensamentos, que fazem você absorver aquilo como se tudo fosse seu e culpa sua. E todo o seu passado, nada do que você viveu, seja o que for, não é culpa sua. As coisas que você precisou viver aconteceram lá. E hoje, né, vamos dizer assim, no dia de hoje, aquilo que eu tenho que viver hoje, no agora, também vão fazer parte de um passado, um dia. Né? O que eu falei há 2 minutos atrás já é passado. E se eu me apegar demais naquilo que eu falei há 2 minutos atrás, ele começa, né, a atrapalhar a minha vida, porque daí eu não consigo nem ter uma opinião diferente, porque eu tenho que ficar enraizado num conceito de algo que eu disse. Né? Eu já vi pessoas, né, inclusive aconteceu comigo, quando eu me tornei vegetariano, algumas pessoas deixaram de falar comigo porque eu mudei de lado, eu mudei de opinião, agora eu não como carne, etc. Porque qual que é o problema? Por que uma pessoa não pode mudar de opinião? Por que uma pessoa não pode abandonar o seu passado? Se já aconteceu, se já foi, não há mais nada que eu possa fazer. Por que eu não posso abandonar ele? Por quê? Me dê uma razão, não, porque se você abandonar o seu passado, você não é um ser humano. Sou. Quem disse que eu não sou? Não vai ser você que vai me dizer o oposto. Tem que existir esse movimento, porque ele não pertence mais. Acabou. Você viveu uma coisa, agora você não vive mais. Ah, mas fulano não gosta. Eu não tenho nada a ver, eu não sou fulano. Fulano não é eu e eu não sou fulano. Né? Ah, mas aí eles não vão aceitar você. Então eles podem ir embora. Né? Então a gente deixa livre as pessoas para ir embora. Ela só quer ficar, fica. Não quer ficar, não fica. Né? Ninguém quer uma pessoa próxima. Né? Eu não quero uma pessoa próxima de mim se ela não quer estar aqui. Se ela não quer estar aqui comigo nesse momento, não tem porquê ela estar aqui. Eu prefiro que não esteja, porque senão ela vai estar aqui sentindo raiva. E não é isso que a gente quer, não é uma pessoa sentindo raiva. E aí, esse momento presente, se eu não sei lidar com ele naquele momento, né, esse momento presente vai se tornar um passado. Quando se tornar um passado, essas duas pessoas vão ficar carregando essas dores, e depois elas não sabem se entender, quando elas se veem, entram em choque, tem um atrito, né? Porque existem questões não resolvidas. E aí isso faz com que eu não consiga ter uma vida que flua, né? Então esse apego exagerado, vamos dizer assim, demasiadamente exagerado com o passado, faz com que eu não tenha uma vida no presente. Faz com que até eu desenvolva doenças no presente. De tanto que isso é forte, de tanto que isso é enraizado. E justamente porque existe uma coisa chamada que eu não consigo soltar, né? Esse soltar do meu passado eu não consigo. Então isso é um trabalho que deve ser feito. Não é um trabalho fácil. E claro que eu estou falando aqui de uma forma que você deve estar pensando, mas falar é fácil, né? Claro, falar é fácil. Mas ao mesmo tempo, se eu não falar, você nunca vai ver que isso é possível. E se você não vê que isso é possível, você provavelmente vai sofrer consequências cada vez mais fortes, né? Porque você vai segurar isso até o último momento da sua vida e você não precisa. Então essa é a mensagem hoje de Viveka. Você não precisa segurar o seu passado. Você não precisa esperar o último momento da sua vida para soltar ele, para dizer
o colocar para fora aquilo que aconteceu e falar eu perdoo, me perdoo por ter feito aquilo, por ter vivido aquilo. Então isso tudo é um apego que a gente precisa entender, que a gente não precisa dele. Não precisa. Porque quanto mais você segurar nele, menos a sua vida tem a possibilidade de caminhar para frente. Porque como que você vai caminhar, né, crescer, se você está olhando para trás? Né? Então pensa sobre isso. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Hariom!